Olá, querido público, mais uma dica do CPP para vocês, Curso Permanente Português. Eu sou a professora Maria Elise e gostaria de, neste vídeo, levantar algo que muitos, principalmente os mais maduros, já ouviram falar, filo porque quilo, né? História é essa do filo porque quilo? É algo que, em princípio, sempre foi atribuído a Jânio Quadros, né? Que quando renunciou teria assim se manifestado. Ele era um estudioso do português, inclusive era professor de português, escreveu gramática e tal, e gostava às vezes de chamar a atenção, ou empregando lusitanismos, ou um português mais escorreito, por exemplo, algo na própria linguagem falada, né, o que às vezes artificializava a comunicação, não que não fosse correto, né, e principalmente no que diz respeito ao pronome oblíquo. Então, se digamos, folclore ou não, ele sempre ficou furioso de atribuírem a ele essa frase, e naturalmente, por quê? Porque há um acerto e há um erro, né? Então talvez por isso, mas não importa, né? Se realmente é atribuído a ele ou não, o que interessa aqui é a dica de português, tá? Veja, filo porque quilo. Há uma norma em português, claro, levando rigorosamente esse emprego, que aliás o brasileiro na linguagem falada por excelência dificilmente respeita, né? Porque já há formas mais naturais. Mas vejam bem, se a forma verbal termina por R, S ou Z, e nós queremos associar a essa forma verbal, que tem essas terminações, associar os pronomes oblíquos os, as. Essas situações. Então, rigorosamente, o que se deve fazer? Nós devemos cortar essas letras e acrescentar o L. Então, veja, ó, fiz mais o. Então, fiz mais o, ó, termina por Z. Então, eu corto o Z e acrescento o L. Então, filo. Perfeito. Claro que nós temos que aqui apresentar a ênclise porque não há razão para próclise. Em outra aula mais ampla eu levanto todas as regras envolvendo próclise, que nós só estamos localizando a situação dessa frase aqui. Então, tudo bem, um português mais formal, está correto. E aqui nós poderíamos pensar, mas é quis mais o. Então, filo porque quilo, quer dizer, renunciei porque quis, né? Eu quis isso. E não é o S aqui que eu corto e acrescento L, então fica aquilo? Não, por quê? Porque esta norma nós devemos aplicar só em caso, né, de o pronome não ser anteposto ao verbo. Se há razão para a próxima, que é o pronome antes do verbo, essa norma é que impera. Então veja, eu tenho aqui o porquê, que é uma conjunção subordinativa causal, que é uma das classes gramaticais que provoca a próclise. Portanto, o correto é porque o quis, e não porque quilo. Tá certo? Então a frase correta é filo porque o quis. Evidentemente, numa situação bastante formal, envolvendo a colocação do pronome oblíquo. Tá? Então, mais para curiosidade, né? Volta e meia, como eu disse no início, se é folclore ou não, se realmente o Jânio Quadros assim se manifestou na ocasião, não importa. Mas ela circula sempre essa frase, então eu gostaria de levantar essa curiosidade para vocês. Está bem? Então, não se esqueça, estamos no Instagram, estamos no Facebook e no YouTube, sempre com o mesmo endereço, CPP, Curso Permanente de Português. Se puderem, prestigiem essas nossas redes. Está bem? Até a próxima dica!